Então, turma, boa noite. Uma satisfação estar aqui nesse encontro síncrono com vocês aqui, né? De forma virtual. A gente mesmo aí afastado pela tela, né? Tá tendo essa oportunidade de interagir, conversar nessa especialização que vocês estão fazendo, né? Buscando essa formação. A gente está na unidade 3, né? E hoje, um pouco essa unidade 3, gente, a gente vai perceber que muita coisa que a gente viu na unidade 1, todos aqueles conceitos e também o que a gente viu na unidade 2, hoje é uma espécie de inter-relação disso tudo, né? Tá, conversar sobre isso, assim, no sentido de uma compreensão, o que a gente faz com o conjunto das críticas, para onde a gente caminha, como a gente trabalha aqueles conceitos que a gente vem vendo desde a primeira unidade, né? Essa disciplina aqui, que é o Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 2. Né, gente? Então, assim, passando, né, o que a Marisa já disse, gente, os exercícios estão abertos. Vocês vão ver que o questionário, que vale 20% da nota, ele é equivalente aos conteúdos da unidade 1 e 2, né? Então, da terceira unidade é mais também o que vocês vão trabalhar no memorial descritivo, né? Isso é importante. Então, assim, gente, hoje o nosso encontro, a praxis transformadora na EPT, né? Tipo assim, e entre parênteses, avançar na caminhada, né? Enfim, como que a gente avança na caminhada com todos esses conceitos que a gente viu de politecnia, de omnilateralidade, de escola unitária, os efeitos de uma escola dual, né? O que é uma formação integral, né? E como isso tudo, esse conjunto de princípios que está na base da formação da EPT e da rede de institutos federais, e também municípios, estados que têm, né, a formação técnica, gestores, gestoras que estão aqui, né, esses princípios perpassam, porque eles também estão na legislação, né? Eles estão na legislação e é um processo em construção, é um pouco daquilo na aula gravada que eu falei, que se a gente for ver, né, enfim, a legislação da rede do Instituto Federal, da educação profissionalizante, né, e tecnológica, vamos ver, né, a gente é de 2008, né? Então, assim, se pega hoje é 2025, não tem nem 20 anos ainda, né? É uma adolescente, digamos assim, né? Então, e tem que considerar que teve vários outros modelos e projetos de ensino técnico profissionalizante no Brasil antes disso, que vieram se consolidando ao longo de décadas. Então, para fazer uma transição educacional, uma transição pedagógica e, sobretudo, uma transição no sentido do entendimento do mundo do trabalho, de uma formação técnica e profissionalizante, é uma caminhada, né? E a gente tem que avançar nessa caminhada, como o título da nossa aula hoje aqui diz, né, gente? E a praxis, que é o que a gente vai ver, é uma dessas ferramentas, né, que a gente vai significando e ressignificando o nosso dia a dia na atuação no ensino profissionalizante, técnico, né, seja no âmbito que cada uma atua, né, vamos ressignificando isso. E só tem uma forma de ressignificar, gente, e não é em outro planeta, em outro lugar que não seja onde a gente trabalha, onde se vive, na realidade que a gente tem. É nela que... Então, por isso que é importante no sentido, seja de reconhecimento da realidade, de crítica a partir da realidade para poder transformar a realidade. Né? E esse aprendizado a gente só faz na relação com ela, né? Nessa dimensão do trabalho. Por isso do trabalho como princípio educativo, né? Que a gente vem abordando aí também ao longo da disciplina. Tá, gente? Então, vamos passando e dizer assim, mais uma vez, né? Agora temos 25 na sala, uma satisfação para todo mundo que vem chegando aí, né? Estou vendo aqui os nomes, alguns nomes eu já conheço do primeiro encontro, né? Então,
É isso aí, vamos lá. Daí, na medida que a aula for andando, gente, o que vocês tiverem de dúvida, alguma questão, a gente vai conversando, tá? Pessoal, para falar de praxis, que é hoje, enfim, já ele por si só ele é uma categoria barra conceito de acepção marxista, né? Mas para falar de praxis, a gente tem que falar de trabalho e forças de produção. E o trabalho, gente, ao longo dos 2 últimos encontros, a gente vem falando bastante de trabalho. Agora a gente vai focar um pouco inicialmente nesse trabalho em relação às forças de produção, né? Então aqui, né, gente, assim, o que seria as forças de produção, né? E, sobretudo, produção do quê? Claro que tem a questão da produção econômica, mas tem também a questão da produção das relações sociais, as relações sociais de produção políticas, culturais, socioambientais, né, quando a gente fala de forças de produção. Né? Mas Marx vai dizer lá nessa relação entre trabalho e força de produção, né, que as bases para uma sociedade mais avançada estão postas no capitalismo, que é, enfim, o estágio mais avançado dentro dos modos de produção ao longo da história, que é aquilo que ele escreve lá no Capital, né, gente? E tem no material didático de vocês uma parte, assim, não tem detalhado. Eu procurei trazer aqui algumas questões, né? Trazer alguns aspectos no slide, né? Então, desde o modo de produção do que ele chamava lá de primitivo, que vem evoluindo do modo de produção asiático, dos diferentes modos de produção ao longo da história para chegar até o capitalismo. E aí, gente, novamente, a gente está falando de um autor de século XIX, né? Então, assim, ele não é um autor e nunca se propôs a ser um futurólogo, ele é um autor do seu tempo e da sua história. Então, claro que hoje ainda é uma teoria, é uma abordagem que traz conceitos ainda muito potentes, por isso que é um clássico, né? Porque os clássicos se caracterizam por serem atemporais, né? Atemporais em que sentido? É que ainda, mesmo no século XXI, ele nos auxilia e nos oferece ferramentas analíticas para estar dando uma analisada na realidade, né? Aquilo que eu venho puxando muito com vocês ao longo dos 2 encontros. Conceito é para isso, gente, é para a gente conseguir fazer análise, né? E no memorial descritivo, na medida que vocês acionarem esses conceitos que a gente vem trabalhando, que são essenciais para a unidade 2, e eu tenho deixado eles, inclusive, em destaque nos slides, né? Com certeza vai enriquecer muito o memorial descritivo de vocês e, claro, futuramente o TCC, né? Então, aqui, gente, então, as bases para uma sociedade mais avançada estão postas no capitalismo, como eu estou falando, né? E que a humanidade pode prosseguir, então, no caminho do desenvolvimento social, mas por meio de um novo modo de produção constituído por uma associação de homens livres que trabalham com meios de produção coletivos e que conscientemente dependem suas forças de trabalho individuais como uma força social de trabalho. Ou seja, aqui é o Marx, digamos, dizendo que, de certa forma, essas contradições do capitalismo, a gente precisa superar elas a partir de um novo modo de produção, isso no entendimento dele, né? E, de certa forma, esses princípios, por exemplo, da emancipação, da escola unitária, da unilateralidade, da questão de ter o entendimento que a formação propedêutica, seja essa formação intelectual e essa formação prática, que é a partir do trabalho, né, gente? Ela tem agregado nela cultura, ciência, inovação, tecnologia, que é aquela discussão que a gente vem fazendo da escola dual, né? Não tem que ter escola só para trabalhador, para o pobre, e a escola do rico, que é a escola intelectual, né? Pelo contrário. Então, assim, na verdade, ele vem, e daí nessa discussão, essa proposição do novo modo de produção, né? Que seria, no caso, trabalhar com os meios de produção e consciente do que produz e consciente do seu processo de trabalho, e despende sua força de trabalho como uma única força social de trabalho, né?
ou seja, um trabalho para a sociedade, não para um grupo restrito da sociedade. Né? Produzir para a sociedade. E aqui, gente, antes da gente falar mais específico de... Porque trabalho a gente já falou nos outros 2 encontros, inclusive essa diferenciação entre trabalho, emprego, mundo do trabalho, o que seria, de certa forma, no mundo do trabalho, o mercado de trabalho, essas diferenciações todas, né? Tá nas aulas gravadas, inclusive. Mas a gente tem que conversar, pessoal, antes de falar de praxis e falar de forças de produção, a gente tem que falar um pouco de dialética, né, gente? Vocês, não sei, tem várias formações aqui, diferentes perspectivas, né, e caminhos profissionais, mas acredito que muitos já podem ter visto já essa ideia do materialismo histórico dialético, né, que é o método, que é a metodologia, o método ao qual, né, na perspectiva marxista, se faz a análise, né, no sentido de ter uma tese, como, pessoal, isso vem do grego, esse termo dialético, né, do diálogos, né, que tem a ver com diálogo, que é uma coisa hoje tão complicada da gente estar fazendo, dialogar, não só estabelecer o diálogo, é ter pessoas dispostas a dialogar, né, que é o do diálogos, né, gente, que é, ou seja, todo diálogo a gente iniciaria em tese com uma afirmação inicial, com um tema inicial. Nesse aspecto, teríamos uma antitese, que ao longo do processo teríamos oposições oposições e ampliações, mudanças de ideia a partir de uma afirmação inicial, para depois a gente ter uma síntese, né? Ou seja, uma nova tese nessa síntese, que é o resultado do conflito entre tese e antítese ou antitese, né? Então, assim, nesse materialismo, né, gente, então, assim, tem a dimensão dialética, tem a dimensão materialista, né, que designa um conjunto de doutrinas filosóficas que, ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, liga toda a realidade à matéria e às suas modificações, que é o princípio do trabalho, né? Que é o princípio do trabalho, dessa nossa relação com a natureza e o meio que a gente vive, para transformá-lo, para produzir os meios de existência, né, para, no caso, para os humanos, né? E no histórico, gente, na dimensão histórica, o materialismo histórico, ele é uma tese segundo a qual o modo de produção material condiciona o conjunto da vida social, política e espiritual. E aqui, quando a gente está falando de espiritual, gente, seria mais, não é numa dimensão religiosa em si, seria uma dimensão da natureza humana, né? O espírito das ideias, enfim, né? O ânimo, enfim, seria nesse sentido, né? Então, é um método de compreensão da análise da história, das lutas e das revoluções econômicas e políticas, né? Por isso que o Marx dizia que a luta de classes é o motor da história, né? Porque, sendo o motor da história, a história estaria em constante transformação, né? Nesse sentido. Então, poderíamos pegar, gente, num exemplo no trabalho, para analisar o materialismo histórico, dialético, que é o seguinte, gente. A gente tem uma tese inicial, que é a matéria, que é o que está disponível para a gente na natureza, no meio que a gente vive. Aí tem uma antítese que é, ora, estou nesse meio, e pensar o que eu vou fazer a partir disso que eu tenho disponível, para prover os meios de sobrevivência e vivência, né? Então, nesse pensamento, eu vou, a partir da realidade, desenvolver o trabalho. E a partir desse trabalho, da relação com a natureza, vai ter uma natureza transformada. E transformada a partir da produção do trabalho em um meio para a nossa sobrevivência e vivência, né? E isso se dá em sociedade. E isso que constitui a história, digamos assim. Né? Poderíamos pegar, por exemplo, prédio, casa que cada um vive, né? Porque a partir do momento que ali é feita uma casa por trabalhadores, trabalhadoras, enfim, né, que constroem esse espaço, de certa forma, em sociedade, está se fazendo história. Né? De certa forma, não, está se fazendo história. Né?
Então, por exemplo, a partir desse método, né, metodologia do materialismo histórico dialético, é isso. Então, da dialética, né, não tem como a gente pensar forças de produção, trabalho, né, que são conceitos caros para essa discussão, e a própria praxis que a gente vai ver aqui ao longo do curso, né, e essa praxis, para nós aqui, se dá no âmbito do ensino profissionalizante técnico, né, do ensino politécnico, né, gente? Então, assim, da politecnia, né, da nossa atividade, seja em gestão, seja atuando na forma de apoio à EPT, e seja mesmo em sala de aula, como educador, educadora, monitores, monitoras, tutores, enfim, né? Toda essa rede aí que atua junto na EPT, né, gente? Gente, então, assim, a gente falou ali, a gente está falando de trabalho e forças de produção, né? Então, primeiro a gente falou de dialética, para substanciar um pouco, que é essa discussão da produção de bens. Porque no ensino, né, no ensino profissionalizante técnico, né, e tem o ensino médio ali composto, enfim, né, nessa formação, né, a gente está falando de produção de bens de uma certa forma. Né? Então, assim, essas distintas formas que adotam a produção de bens nos diferentes modos de produção dependem. E no modo de produção que a gente está falando aqui é nesse estágio atual do capitalismo, né? Com diferentes gradações e variações no mundo nessa perspectiva neoliberal, né? Então, a gente tem que considerar, quando está pensando em produção de bens, tem duas dimensões essenciais, numa perspectiva, claro, marxista, que é a perspectiva formada e ofertada para vocês no curso aqui, né? A partir de todo o material, todo o trabalho e as discussões para formar esse curso que foram feitas, né, gente? Então, assim, há na produção de bens as forças produtivas, que é a quantidade de bens e riqueza social que uma comunidade é capaz de produzir em um momento dado, né? Então, assim, quais são as forças produtivas disponíveis para a produção de bens, né? Que tem a ver com a quantidade de bens e riqueza social. E aqui, gente, quando a gente fala riqueza social, a gente não necessariamente está falando de recurso financeiro, acúmulo de recurso financeiro. A gente está falando de riqueza social. E riqueza social é a quantidade de alimento que a gente consegue produzir, é a quantidade dos meios que a gente produz para sobreviver no seu valor social, não no seu preço dentro do capitalismo. E nessas forças produtivas, gente, é que vai se constituindo as relações sociais de produção. Então, que são as relações que se estabelecem, no caso, Marx chamava assim entre homens, né, mas, enfim, entre os indivíduos, na esfera econômica quando trabalham. Né? Novamente, e a esfera econômica, gente, que a gente está falando, é importante lembrar, economia não é sinônimo de capitalismo, né? O capitalismo, enfim, vamos pensar em toda a existência aí, mesmo dos humanos, né, enfim, dos humanos, das humanas, enfim, né, gente, teve vários outros modos de produção ao longo da história, e o capitalismo é só mais um, e que está numa fase de reconfiguração, inclusive, né, com todo o debate de multipolaridade, Rússia, China, Estados Unidos, os micro e macro conflitos hoje que acontecem, né? A gente tem um modo de produção quer dizer, ao longo da história em constante rearranjo, né, gente? Porque tempo histórico, né? Para nós, 100 anos é muita coisa. Agora, para o conjunto da história do planeta Terra e da civilização humana, não é muita coisa, né? Então, assim, gente, tem dentro disso as relações sociais de produção dentro das relações econômicas. E a economia, na sua acepção mais simples, o que ela significa é as regras da casa. É as regras da casa. É como tu organiza a casa para produzir o que você precisa para sobreviver. Economia, em tese e a princípio, é sobre isso. E aí tem as diferentes formas de manifestação econômica ao longo da história, né? E em que momento da história a dimensão econômica do social passa
a, de certa forma, pautar as outras dimensões da realidade social, que é a ambiental, política, cultural e as outras dimensões, né? Em que momento da história e que sistema é esse que pauta as outras relações, as outras dimensões, né? E, gente, nas relações sociais de produção, né, as relações sociais de produção no capitalismo, e aonde é o meio que se dá a formação profissional e técnica, enfim, né, gente, que se sustentam nas relações de propriedade, se manifestam em todas as esferas da vida social e determinam e produzem diferentes classes sociais, né? A gente, claro que cada sociedade tem uma forma de nominar e considerar suas classes sociais, né? Mas temos diferentes classes sociais e essas diferentes classes sociais, de certa forma, produzem trabalho de uma forma e acumulam essa riqueza e esse capital de uma diferente forma. E a gente tem que considerar que um dos nossos desafios de estar fazendo uma EPT emancipadora, dentro dos princípios da unilateralidade, escola unitária, da politecnia, enfim, de uma educação integral, um dos desafios é essa nossa questão estrutural histórica da desigualdade do racismo, né? Do racismo estrutural em todas as dimensões, né? Que daí também desemboca e está interrelacionado com preconceito de classe, preconceito de região, né? Essa é a nossa história e é um dos desafios da EPT, inclusive para estar caminhando no sentido de uma educação emancipadora, que produz autonomia, né? Que é isso que se propõe lá quando o sistema de EPT e a rede federal de IFs foi formada, né? E nisso, gente, nas relações sociais de produção tem as forças produtivas, que dependem, como a gente estava vendo, das relações sociais de produção, dos meios de trabalho e, sobretudo, da tecnologia. Né? Porque a partir da tecnologia e a partir dos meios de trabalho é que é possível um crescimento das forças produtivas, né? E quando tem esse crescimento das forças produtivas, é que tem uma mudança das relações sociais de produção. E quando tem essa mudança nas relações sociais de produção, por exemplo, como na capitalista, que muda a intensidade, a velocidade, a quantidade do que se produz e, sobretudo, quem produz o quê e quem vai ter acesso ao que é produzido. E aí a gente tem uma das contradições, enfim, do capitalismo, que o Marx se debruçou, que é aquela questão das pessoas, tipo, os trabalhadores de uma indústria não têm nem o salário para consumir aquilo que eles estão produzindo. Tem nem o salário para... Então, que é uma das contradições centrais e que daí, de certa forma, também na alienação do trabalho que se produz a mais-valia, né, gente? Então, assim, quando a gente olha a força produtiva, a gente tem que considerar essas dimensões que estão postas aqui, né? É importante quando vai olhar a realidade, vai olhar um mercado de trabalho e vai olhar o mundo do trabalho. Principalmente porque, assim, ninguém vai estar dentro do sistema EPT não pensando, de certa forma, pelo menos na dimensão do mundo do trabalho. E como todo mundo que está aqui, de certa forma, tem esse entendimento também de que se criam expectativas, né? Então, sempre quando a gente vai passar a visão para a galera sobre, assim, como é que está o mercado de trabalho, como é que está o mundo do trabalho, que mundo vai se encontrar. Mas eu não vou falar para desanimar. Mas não, nem é uma questão de ânimo, né, gente? A gente tem que... E só vai ser possível transformar essa realidade quando as pessoas vão nem que seja pelo menos para o mercado de trabalho, realizar um trabalho ou para um emprego nas condições que está, e muito da precarização do trabalho, muitas vezes, tem a ver com essa discussão de como estão as forças produtivas hoje nesse estágio do capitalismo. Então, tem que conversar isso com o pessoal que está na rede, sabe? Principalmente quem está dentro do processo formativo, seja, quer dizer, quem é discente, né? Quem é discente tem que ter esse papo, né? E a gente mesmo, se não se debruçar sobre isso, praxeologicamente,
isso afeta o nosso método de ensino e a forma como a gente trabalha as teorias também, né? É importante falar isso. E dentro desse modo de produção capitalista nesse arranjo de forças produtivas, gente, é que tem a formação daquilo. Inclusive tem um videozinho nesse módulo para vocês assistirem de como que se constitui o capitalismo, um vídeo de 30 segundos, né? Aonde que se dá a exploração capitalista, né? É na mais-valia, que é a quantidade de trabalho que não é paga ao trabalhador, né? Enfim, ou seja, de todo o trabalho que é realizado ao longo do tempo, é essa quantidade de trabalho que não é, digamos assim, que o trabalhador não é remunerado e não se apropria da sua própria produção, né? E tem duas formas de extração dessa mais-valia, né, gente? Que é a absoluta, que é o que a gente está vendo, inclusive, se vocês forem ver, dar um Google, buscar na Argentina, está tendo uma discussão de reforma trabalhista para colocar o trabalho até 12 horas. Que é o que já informalmente acontece em vários países do mundo, sobretudo, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, tem uma extração da mais-valia absoluta, que é a partir do aumento da jornada de trabalho, que é toda essa discussão que a gente está fazendo aí sobre a jornada 6x1, e a relativa, que é o aumento da intensidade de trabalho que se pode dar pelo incremento da tecnologia, e aí as tecnologias estão aí, sobretudo, também a inteligência artificial e outras tecnologias, e que levam ao aumento a produtividade da produção, né? Então, tem que considerar nisso, gente, nesse modo de exploração capitalista, que os meios de produção capitalista se transformam incessantemente. E aí é o que o Marx ia dizer, sua base é revolucionária. Ele no manifesto não é à toa que vai dizer, se existe uma classe, ora, que é revolucionária de fato, é a burguesia. Porque, ora, quem forjou um outro modo de produção pós o feudalismo foi essa classe. Então, assim, claro que na acepção dele, a organização dos trabalhadores, enfim, levaria a um outro modo de produção, que seria o socialismo e, enfim, ao longo da história, quiçá comunista, né? Então, assim, ele vai dizer isso, a base do capitalismo é revolucionária, ao passo que os modos de produção anteriores eram essencialmente conservadores, né? Então, essa constante revolução ocorre às custas dos operários, é isso que ele vai dizer. Ora, eu reconheço que o capitalismo é revolucionário, mas é às custas de quem? É da classe burguesa? Não, é dos operários, né? Pois o trabalho se torna parcelado. O próprio trabalhador não reconhece o produto do seu trabalho. E aí entra uma dimensão importante para o nosso encontro, que está lá no material de vocês, gente, que é sobre alienação. Esse conteúdo eu trouxe a mais porque é importante para nós entender a alienação. Porque onde se produz alienação, que é pelo fetiche da mercadoria, né? Hoje é o terceiro encontro, né, gente? É onde talvez tenha mais complexidades aí, né? Enfim, questões talvez complexas, né? Mas esse fetiche da mercadoria, que é onde que também se produz a mais-valia e é aí que se produz a alienação. E o que seria essa alienação, né, gente? A gente já vai ver agora em seguida. Mas é isso. Então, quando a gente está falando, gente, de trabalho e forças de produção, a gente tem que entender a lógica da exploração capitalista, a gente tem que entender as relações sociais de produção e o que é esse modo de produção capitalista. Só tem como a gente entender o trabalho hoje, porque o mundo do trabalho está como está, e muitas vezes a dimensão do mundo do trabalho está reduzida a um mercado de trabalho, e a um mercado de trabalho muitas vezes precarizado, terceirizado, de baixa remuneração, é por conta desse atual estágio do sistema capitalista e as suas sucessivas crises, né? Outro, gente, conceito que é importante aqui, para entender na dimensão do Marx, é a ideia de infraestrutura e superestrutura. Então, nessa questão das relações sociais de produção e dos modos de produção, o Marx vai dizer que tem assim, uma superestrutura e uma infraestrutura. E a superestrutura
é aonde está a superestrutura política e a superestrutura ideológica da sociedade, que é onde estão as instituições e, sobretudo, o Estado. Ora, Sérgio, então, mas por que a gente está falando disso? Não é uma discussão muito vaga, abstrata? Ora, gente, a rede de EPT e o Sistema Federal de Institutos Federais é o quê? Se não são escolas do Estado, ou quando é uma escola, por exemplo, de EPT privada, se ela não é, de certa forma, regida e fiscalizada pelo Estado também, normatizada pelo Estado também, tanto quanto as municipais e estaduais, que porventura eu posso estar aqui, né, gente? Então, assim, na superestrutura, que é onde está a influência política e ideológica na sociedade, que normatiza essa sociedade, né? Que pactua e cria esse meio. Tem até autores que dizem que o Estado, sobretudo, também é crença, né? Onde se produz a crença sobre o que deve ser seguido ou não numa sociedade, né? E aí essa superestrutura, por exemplo, no caso do Brasil, temos o poder executivo, legislativo e judiciário, né? E nisso, pessoal, essa superestrutura em relação constante com a infraestrutura, o que é a infraestrutura? São as forças produtivas mais as relações de produção econômicas, que se dão entre quem? Entre sua imensíssima maioria, 90 e tantos por cento, 99, gente, é entre trabalhadores e trabalhadoras. E claro, ali, de certa forma, um extrato dessa sociedade, diria ali, em torno do Brasil, de 20, 27%, que são as diferentes frações de classe média, que têm a ilusão que são grandes capitalistas, né? Mesmo sem obter os meios de produção, né? Enfim, tem toda uma outra discussão. Não vou abrir diferentes frentes aqui, né, pessoal, até para não sair do foco, né? Então, assim, nesse sentido é onde que se dá as relações de produção com as forças produtivas. É nessa infraestrutura que é regida por essa superestrutura. Né? Depois, gente, no material, se ficar muito vago, ainda no material dá para precisar isso, tudo. E tudo isso que eu estou falando até aqui agora, pessoal, para explicar trabalho com forças de produção, são conceitos que não tinha no material, mas que eu trouxe, que acho que são importantes para entender, que a gente vai ver agora aqui, né, gente? Que é sobre, que inclusive essa figura está no material de vocês, né, gente? Que é o que Marx estabeleceu como 4 diferentes tipos de como o trabalhador é submetido ao processo de alienação. Gente, falei bastante até o momento. Dá aquele respiro, dúvidas, questões, tempo para pensar, o que vocês acham? 5 minutos para levantar, esticar o corpo. E agora nós vamos entrar em específico no, digamos, na síntese dos temas importantes do encontro de hoje, né? Dos conceitos essenciais do encontro de hoje. O que vocês acham? Vamos fazer uns 5 minutos para respirar, para ir no banheiro, para esticar um pouco? E dentro desses 5 minutos vocês formulam aí, se tiverem uma dúvida, uma questão até aqui, até o momento, algo que vocês queiram comentar? Tá bom? Então, voltamos, gente, no 19h48, tá? Podem interagir pelo microfone, gente, pelo chat também. Acho que foram vários conceitos, né? Mas são conceitos muito importantes para entender essa lógica aqui do que está sendo trazido no material para vocês e que talvez seja um dos grandes desafios na implementação, né, da EPT e da nossa rede de EPT, que é, digamos, as formas de alienação no trabalho, né? E no nosso caso aqui, o trabalho educativo, né?
2 minutinhos, estamos voltando, pessoal. Aproveitar esses 2 minutos, pessoal, aqui, tipo, dizer pro pessoal, então, Vinícius, Eurica, José, Ailaine, Leonardo, Ana Flávia, José Paulo, Raquel, Pamela, Cíntia, todo mundo, Edielson, Edson, todo mundo está presente aqui, né? Juliana, Laura, Ruth, tem mais alguém que eu possa ter passado aqui o nome, enfim, dizer, gente, satisfação de estar com vocês aqui, né? Que no final da aula eu já não vou ler todos os nomes, né? Mas dizer da satisfação mesmo que foi ter estado com vocês nesse período todo aqui. Depois, claro, eu vou fazer o vídeo de despedida, né? Tá bom? Fazer um vídeo de despedida, mas dizer novamente, assim, dessa satisfação que é estar com vocês aqui. 19h49, gente, voltando. Pessoal, então, antes do intervalo, vocês devem ter ficado pensando, o que o professor está vindo para ter que nos falar sobre trabalho e forças de produção, para falar do tema da aula, que é a praxis, né? O cara veio nos falar de dialética, sobre forças produtivas e relações sociais de produção, né? Falar de exploração capitalista e falar sobre superestrutura e infraestrutura. De certa forma, pessoal, precisa falar isso porque isso é a estrutura do capitalismo. Se a gente quer identificar o que é o capitalismo, a gente tem que entender essas estruturas, unidades que constituem esse sistema. E aqui, uma dimensão que é trazida no material de vocês, que é essa, que é sobre a alienação, é que o Marx estabeleceu isso e que é os 4 diferentes tipos de como o trabalhador é submetido ao processo da alienação. O professor mas precisava passar por todos esses conceitos para falar isso? Sim, porque é uma alienação que se dá no capitalismo, gente. E para entender o capitalismo, para entender como é que se produz a alienação, tem que entender o que é o capitalismo, minimamente nos seus conceitos e categorias, né? Mas aí, pessoal, é o seguinte, porque tem muito, assim, por exemplo, no campo da política, né? Por exemplo, assim, chamar o outro alienado seria uma coisa até pejorativa, né? Ah, você é um alienado, tal, mas alienar-se, gente, quer dizer, é estar à margem da compreensão de algo. Estar à margem da compreensão de algo. É isso, né? Daí vamos pensar, gente, aqui nesses 4 tipos então, de alienação que o Marx traria, que é usado aqui no curso para pensar a questão da EPT, né? Por exemplo, quem de nós aqui, cada uma não se viu nesse meio de forma de alienação? Vamos pensar assim. Alienação da natureza do homem, do produto de seu trabalho que se torna um objeto estranho e possuidor de um domínio sobre ele. Alguém já se sentiu assim, gente, de estar alienado, quer dizer, da sua própria natureza, do produto do seu trabalho? Ou seja, produzir algo com a sua atividade, com o seu trabalho e não ter acesso a isso. Daí pode dizer, claro, muito pela ideologia que justifica, dizer, mas não, é legítimo, porque eu estou trabalhando, recebo salário, é isso, como é que eu vou ter acesso ao que eu produzi? Né? Pode querer dizer assim, mas isso é uma forma de alienação, porque você não se reconhece mais naquilo que produz, né? Então, é uma das formas de alienação que o Marx quis. Alienação, e como é que a gente forma pessoas emancipadas e autônomas, num sentido pleno da existência humana, com essa forma de alienação? O outro tipo de alienação, que o Marx vai dizer, que é a alienação do homem de si mesmo na atividade de trabalho, que é percebida como voltada contra ele mesmo, e a ele não pertencente. Ou seja, né, quando a gente não se reconhece na atividade de trabalho.
Não se vê pertencente daquilo que está fazendo, porque simplesmente está indo lá, tem um emprego, por mais que goste ou não goste, e tem que sobreviver a partir dele. Né? E, sobretudo, assim, no próprio processo de trabalho, aí vamos dizer, a gente tem a relação de exploração, de carga horária, de assédio, de precarização, de falta de recurso. Muitas vezes baixa remuneração, que essa é a média. Quer dizer, quem é que se reconhece dentro de um processo desse, gente? Vamos olhar nós mesmos para a nossa própria realidade. Quem nunca se questionou sobre isso no seu contexto de trabalho? Ou se não se questionou, talvez aqui falando agora, não se reconheça um cadinho nisso aqui, né? É uma, como a Cíntia está falando aqui, né? De uma das alienações é que ela mais se identifica. Outra forma de alienação, gente, alienação do homem, do gênero humano, uma vez que a essência específica do homem é transformada em uma essência estranha a ele. Ou seja, gente, você não é considerado mais um humano que, né, produz o mundo do trabalho. Né? Você, na verdade, é reconhecido como uma outra coisa que não é humano. O que é diferente do humano que você era ou almejava ser. É a forma como você é identificado nesse sistema. Que é isso, né, gente? A alienação do próprio homem na relação do gênero humano. O homem aqui, gente, Marx está falando no sentido de humanidade, enfim. Claro, hoje, por exemplo, inclusive cientificamente, nem é um termo mais apropriado para se referir à sociedade e humanidade, né? Mas eu estou lendo aqui, inclusive, pelo material que tem ali, né, gente? Então, assim, e a quarta, alienação do homem dos outros homens, ou seja, a gente não se aliena só em si mesmo, a gente se aliena com os outros e dos outros. Além da gente estar se alienando da nossa própria atividade do trabalho, a gente se aliena dos outros também, né? Ao não se dar conta, né, digamos assim, de como isso é um sistema coletivo, são relações sociais de produção, né? E é dentro dessa relação social de produção que a gente se aliena, né? E nisso, gente, pode vir numa dimensão mais básica, que, por exemplo, poderia dizer, de uma falta de empatia. Vamos dizer assim. Né? Pode ser, digamos assim, uma falta de empatia, né? Por exemplo, que é não reconhecer no outro, né? Não ter solidariedade de classe. Então, várias perspectivas aqui. Então, gente, quando a gente olha essas 4 formas de alienação propostas aqui para reflexão, tem aqui, depois vocês podem fazer essa reflexão, inclusive, no memorial descritivo, gente. Porque no memorial descritivo é para vocês, a partir desses conceitos todos que a gente veio trabalhando ao longo do curso, falar da experiência de vocês ali. Porque muita gente deve ficar, gente, assim, muitas vezes nervosa, pensando, pré-ocupada, né? Pré-ocupada, por isso que é preocupação, né? A gente se preocupa já, pensando o que eu vou escrever, meu Deus, vai ter que chegar, vou ter que fazer um TCC. Essa ideia dos memoriais descritivos, gente, ao longo do curso eu achei bem interessante por isso, porque vocês vão montando um material já, que depois lá no final, claro, tem que sistematizar, amarrar tudo e tal, né, que vocês vão ter o apoio dos professores, das professoras, tutores, tutoras, né, gente? Então, assim, eu achei muito legal nesse sentido. Então, por exemplo, se alguém animar aqui de escrever sobre alienação no seu memorial, muito bacana, gente, porque tá aí, tá posto, tá na nossa realidade. É falar sobre a nossa realidade. Aqui, gente, já dá 150 TCCs diferentes, porque são 150 experiências, cada um é um mundo, cada um é um mundo, né? Então, por exemplo, é um exemplo, né? Então, assim, e aí, gente, nesses 4 tipos de alienações, é importante falar, né, que isso gera nessas 4 tipos que se observa, por exemplo, que se traz como provocação no trabalho, no material de vocês, como
as alienações que estão postas aí, por exemplo, pensando o caso da EPT, os nossos contextos diferentes de trabalho aí, né? A alienação do processo de trabalho ao colocar-se sem o poder de conceber e controlar as próprias atividades de trabalho nas relações de produção, né? Isso é uma forma de alienação também, né? Alienação com relação ao produto ao não reconhecê-lo como fruto do seu trabalho, né? E alienação dos relacionamentos sociais genuínos por esses serem comandados pela lógica das relações mercantis, né? Que é a questão da... Opa, passando aqui, gente. Desculpa. Então, assim, essas outras, sistematizando essas formas de alienação, né? Como é que a gente constrói uma EPT, digamos, com potencial de transformação numa rede que quer se implementar dentro de uma outra lógica de formação, né? Nos aspectos que a gente vem discutindo aqui ao longo da unidade, não pensando numa formação profissional e tecnológica, né? No sentido do processo de trabalho ao colocar sem o poder de conceber e controlar as próprias atividades de produção das relações de produção, né, gente? Por exemplo, como é que pensa isso, né? Alienação com relação ao produto ao não se reconhecer como fruto do seu próprio trabalho. Como é que a gente faz uma formação em EPT na medida que a gente está formando para o mundo do trabalho, mas não se reconhece como fruto do nosso próprio trabalho, né? Além de ficar a questão descoisificada, fica despessoalizada. Olha só, né? As gradações de desumanização, né? E essa alienação das relações sociais, né, gente? Ou seja, tudo a gente transforma numa relação mercantil que a gente tem que competir, né? A gente tem que competir, a gente tem que viver na lógica de concentrar os recursos, mesmo que falte para os outros. Aonde que se concentra o recurso, como que se concentra lá, como que são tomadas essas decisões, quem toma essas decisões. Eu estou falando, gente, não num sentido só macro, eu estou falando dentro de cada instituição que cada uma trabalha aqui, né? Inclusive, aqui pelo mero do desemprego, que daí entra na discussão que a gente fez no encontro passado, que foi gravado, do Exército do Exército de Reserva de Mão de Obra, né? Que é uma das lógicas do sistema de exploração capitalista, gente, que é manter, de certa forma, um determinado contingente percentual de pessoas desempregadas para manter essa competitividade também, né? Dentro da lógica do mercado de trabalho, do emprego, né? E, gente, assim, deve estar pensando, tá, professor, então, assim, ok, tem um processo de alienação aí, e é dentro desse processo de alienação que a gente acaba se explorando, e agora com as plataformas Uber, iFood, enfim, e a gente, pessoal, tem muito estudante se formando e indo trabalhar nessas plataformas, né? Inclusive colegas técnicos administrativos que vão fazer um extra no Uber hoje. Tá tendo, tem estudantes nossos que trabalham já nisso, nem espera se diplomar, né? Então vamos lá, gente. Assim, o que a gente faz dentro de todo esse processo que nos alienam para nos explorar, né? A proposta, o que está sendo proposto aqui no material de vocês e nessa perspectiva, e eu gosto sempre de falar nessa reserva, gente, porque assim, dentro, por exemplo, da minha formação, eu trabalho com uma diversidade de autores e autoras. E aqui na EPT tem uma formação, uma base marxista, né? E dentro do marxismo. Mas claro que dentro do curso, com certeza, tem pessoas que têm uma outra acepção. Mas a proposta desse curso, ela tem essa base político-pedagógica. E acho que para falar de mundo de trabalho e contradições de um sistema, não teria melhor lente analítica para tal, em relação a outras. Mas sobre o mundo, inclusive quem fala hoje de mundo do trabalho, de uma forma ou outra, foi influenciada, hoje, autores contemporâneos, pela base marxista, né? Então, também, claro, nesse sentido, mas eu gosto também de frisar, né, que o material é que propõe isso, enfim, porque também a gente tem uma diversidade aqui de formações, de perspectivas, não adianta se iludir que todo mundo que se inscreveu aqui está buscando essa base, né?
Então, tem que ser claro nisso também. Pessoal, então, qual seria a solução? É aquilo que a gente conversou no primeiro encontro, professor, ou no segundo. O que a gente faz? É aquilo que a gente conversou no primeiro encontro, gente. Sabe aquela coisa do a gente aprende aprendendo, trabalha trabalhando, ensina ensinando, aprende aprendendo, aquelas noções que a gente foi vendo ao longo do primeiro encontro lá? A proposta para, digamos, superar esse processo de alienação é o que Marx chamaria de praxis social. Praxis social, né? Ou seja, seria a praxis social, né, gente? Então, assim, a importância da praxis social ela é crucial para o desenvolvimento social. Professor, o que seria essa praxis? Vamos lá, nós vamos chegar lá, tá? Então, a educação precisa estar atenta e acompanhar esse processo de potencialidades transformadoras. Então, ou seja, é dentro de uma perspectiva praxeológica, a partir da nossa realidade de trabalho, e reconhecendo essa dimensão, e trabalhar trabalhando, aprender aprendendo, ensinar ensinando, educar educando, a gente pode ir reconhecendo essas diferentes dimensões no sentido de superar essa alienação. Não é nem se desalienar, gente, é superar essa alienação, né? Então, o trabalho, visto numa perspectiva do mundo do trabalho, ele é imprescindível para essa formação humana, gente. E suas virtualidades emancipatórias que se fortalecem com o concurso da educação politécnica, no qual se conjuga a formação intelectual, física, as dimensões teórico-práticas do conhecimento e da atividade humana. Então, para exercitar a questão da politecnia, da escola unitária, porque é aquilo, gente, a provocação que eu fiz para vocês no encontro gravado, né? É pensar, por exemplo, quem quiser aqui para o Memorial Descritivo focar mais em pensar o que tem de experiência dentro do seu âmbito de trabalho sobre educação integral, sobre perspectivas de escola unitária, de projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, trazer isso, né? Porque é aí que se dá a praxis, né? O qual conjuga a formação intelectual e física, as dimensões teórico-práticas, né? E é nesse sentido que se recorre à referência da categoria praxis para discorrer a seguir sobre o que se entende do lugar da EPT hoje, e dessa EPT que, né, todo mundo hoje está regido, que é pela lei que forma, né, o ensino técnico profissionalizante no Brasil, que entra aí e tem toda uma atenção, porque envolve aí, principalmente para quem tem ensino médio integrado ao ensino técnico com a BNCC, né, gente, com a nova BNCC, e numa perspectiva bem neoliberal. Então é uma celeuma aí que cada um no seu espaço de trabalho também vai ter que lidar pedagogicamente com isso, né? Mas a proposta aqui, que para esse entendimento e para superar essas possíveis formas de alienação, é pela praxis. E o que seria essa praxis, né, gente? Assim, na acepção mais simples, pessoal, é a partir da realidade, da ação na realidade, você ter esse momento de reflexão sobre a sua ação, e a partir dessa reflexão, você reflete e transforma essa ação para uma outra ação. E forma, de certa forma, gente, um turbilhão. E tem a ver com a ideia de dialética. Por isso que eu trouxe todos aqueles conceitos, pessoal. Porque nessa ideia de praxis tem a ver com a ideia de dialética. Tese, antítese e síntese. Ação, reflexão e ação. Em constante transformação. Né? Então, essa oposição entre teoria e prática, que é a questão da escola dual, da dualidade da educação que a gente viu nos outros encontros, né, é produto do declínio da categoria praxis. Isto é, a praxis não é um produto da relação entre teoria e prática, mas sim teoria e prática como produto de uma ação dialética. Ou seja, teoria e prática em constante relação. E aí a gente pode pensar, gente, cada uma no seu contexto de trabalho, como é que a gente faz isso? Porque com certeza tem rede, tem espaços de EPT, né, gente, de ensino profissional e tecnológico,
que no caso, às vezes, pode ter uma acepção mais teórica, pode ter um lado mais prático, pode acontecer, dependendo do contexto, né? Não é uma conjunção, assim, totalmente equilibrada, né? Então, nesse sentido, quer dizer, como é que se dá essa relação constante? Como que em espaços onde talvez tenha mais teoria ou outros talvez mais prática, como a partir da praxis é possível talvez tentar equilibrar um pouco mais essa balança, né? Então, assim, é a partir de projetos de ensino, pesquisa e extensão que ações estão tendo nesse sentido. Nas reuniões isso é debatido, como é que se dá, né? Então, assim, a teoria, por mais que tenha tomado por base o próprio conhecimento teórico, sempre é decorrência de uma concepção prática de mundo, ou seja, de uma praxis. Né? Então, ter esse entendimento. Não faz sentido teoria sem estar contextualizada, apropriada e situada à realidade, gente, não ajuda a analisar a realidade. Né? É uma ideia abstrata. Então, entendemos a praxis como uma atividade material humana transformadora do mundo e do próprio homem. Porque tem esse exercício de ação, reflexão e ação. Não é só, gente, ação, 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 e não é só reflexão, reflexão, reflexão. Estão me fazendo entender? É ação, reflexão e ação. Não é ação, 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 e não é reflexão, reflexão, reflexão. E nem é, numa perspectiva marxista, reflexão, ação, reflexão. Porque no entendimento do materialismo histórico dialético, a gente forma consciência, forma pensamento e é a partir da realidade. Não é numa perspectiva hegeliana de essência humana a partir do espírito e do pensamento por si só. A gente constrói ideias a partir de relações sociais. Né? Então, essa atividade real, o objetivo, é ao mesmo tempo ideal, subjetivo e consciente. Por isso insistimos na unidade entre teoria e prática. Então, segundo Souza Júnior, a educação de base marxista tem os seguintes elementos como pilares: trabalho, a escola e a praxis política educativa. Então, assim, a educação de base, assim, marxista, né, quando pensa o mundo do trabalho, não é uma educação descontextualizada do mundo do trabalho, incluso do mercado de trabalho, que é só uma dimensão das muitas que tem o mundo do trabalho, lembrando, envolve a escola e envolve uma praxis político-educativa. E é esses princípios que atuam em contraposição a uma realidade alienada e estranhada. Um estranhamento em relação à realidade, que preconiza a formação unilateral e a sociabilidade condicionada ao movimento de acumulação do capital. Então, com isso, e acima de tudo, pensar a educação na perspectiva do Marx, né, no caso aqui que foi proposto para vocês, é considerar a importância da praxis político-educativa. Então, assim, que experiências vocês leem hoje de ensino, pesquisa e extensão, ou nas aulas, sejam elas de dimensão mais teórica ou prática, que, digamos assim, ou dentro de toda essa relação que tem essa dimensão praxeológica. Vocês têm, cada uma na instituição que trabalha, uma sistematização de como se dá essa dinâmica praxeológica? Seria interessante anotar, a gente pensar isso também, né? A quem interessar e for fazer nisso, ou mesmo para pensar para si, é uma boa forma de estudar também, inclusive, né, gente? E, de certa forma, a partir desse perspectiva do caráter educativo, da praxis, é a finalidade da emancipação social da classe trabalhadora. A classe trabalhadora conseguir se emancipar no sentido de, né, produzir riqueza em si, para si e consigo, né? Ter mais justiça social também, né, gente? E então, gente, a praxis, essa transformadora que está proposta nesse conceito nessa ideia na EPT,
o ensino profissional tecnológico consiste em, sistematizando já e a gente indo para o final da aula, integrar teoria e prática como uma unidade inseparável da formação humana, que vem ao encontro de todos em relação com aqueles conceitos todos que a gente vem debatendo ao longo das unidades, reconhecer o trabalho como atividade vital e princípio educativo. Sim, o trabalho não é para deseducar, o trabalho não é para não ter acesso a outros conhecimentos. O trabalho ele é uma atividade vital e um princípio educativo. Tem que ser visto dessa forma, né? Promover uma formação crítica e unilateral, enfrentar a alienação imposta pelo capital por meio de uma educação emancipatória. Então, é cada uma olhar aqui nos seus contextos de trabalho institucionais, gente, que experiências está se tendo no sentido de uma educação emancipadora, né? E aqui, gente, no sentido da gente conseguir consolidar não só uma escola, mas uma rede de EPT, o nosso sistema federal de ensino, redes privadas, estaduais públicas, até municipais em alguns casos, né? Como é que a gente consolida esses espaços de autonomia, consciência e transformação social, né? E transformação social não é uma ideia vaga, gente, é a gente conseguir ter uma sociedade com mais justiça social, mais justiça tributária, mais justiça ambiental. Não é uma sociedade, no caso, como é que a gente faz para, pelo menos, ter um contexto que a gente não vive com um massacre, como aconteceu ontem no Rio de Janeiro? Com pessoas que ontem foram mortas, que nunca pegaram no fuzil, que estavam dentro do seu processo educativo, crianças. Vidas foram tolhidas ali, entende? Dentro desse processo. Então, assim, como é que a gente... Então, quando a gente fala em transformação social, gente, às vezes transformar é só, talvez já é uma grande coisa não ter uma sociedade que ocorram cenas como aquela ali. Né? Para 6, 7, depois, governadores fazerem, tipo, uma espécie de necropalanque em cima da desgraça alheia de uma comunidade, né? Então, assim, são várias... Transformação é isso, não é uma coisa descontextualizada, né, gente? Sintetizando, gente, a gente entrando no final do nosso encontro hoje, né? Então, qual é as ideias-chave aqui, né, gente? No Brasil, a educação profissional integrada enfrenta diversos desafios, refletindo as limitações econômicas, sociais e culturais do país. Então, propõe-se que a EPT integrada ao ensino médio, propedêutico, por meio da articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, seja essencial para superar as contradições decorrentes dessa estrutura dual do ensino. Ou seja, dentro dessa perspectiva integrada, ela seja praxeológica. Então, nesse capítulo 3 da unidade 3, a gente tratou sobre essa praxis transformadora no EPT. Como base de uma ideia, né, que propusesse, então, por isso que o título do encontro já diz, né, gente, que é, de certa forma, como é que a gente avança na caminhada. Né? Como é que a gente avança nessa caminhada. E a proposta aqui, pelo menos... E o que está sendo trazido nessa unidade, Trabalho, Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 2, é a partir de um exercício praxeológico, profissional, educativo, humano, né? Então, o intuito, em síntese, da formação voltada à docência, à gestão, ao EAD, que é o nosso caso aqui, né, gente? É aqui também, mesmo com todos os limites e possibilidades que traz um ensino por plataforma virtual, né? EAD, no caso, que é a distância, na EPT, é a de proporcionar ao trabalhador o sentido da educação emancipadora. Então, não tem como pensar a educação emancipadora, gente, sem a gente pensar as contradições da realidade que a gente vive. E dos autores que pensa trabalho que se propôs a isso, e que é um clássico e é base hoje para vários debates, é ainda de base marxista, enfim, né, gente? Gente, 2017, fechando o nosso encontro. Alguma dúvida por aqui, gente? Alguma questão? Algo que vocês queiram expor? Fiquem à vontade. Eu sei também que todo mundo chega do trabalho, pode estar cansado, enfim, e
né? Fiquem muito tranquilos. Eu vou estar à disposição por e-mail, gente, não é porque eu vou dar a última aula, eu vou estar à disposição no fórum, no e-mail, vai ter os tutores, as tutoras à disposição de vocês também. Vocês vão ter um período bom de recuperação, quem precisar desse período. Porque aqui, gente, é um espaço de formação, de aprendizagem. E principalmente quando eu pactuei a disciplina entre tutores, tutoras e com a Marisa, é proporcionar aqui um espaço de aprendizagem. Então, assim, quem quer aprender vai ter todas as possibilidades para isso, tá, gente? Deixar bem dito aqui para vocês. Isso aqui é um curso de formação, de aprendizado, não é numa perspectiva de concurso, de pega-ratão, de excluir, é tentar incluir das diferentes formas. Agora, claro, vai ter um limite, gente, que quem não fizer as atividades, e não é sobre erro e acerto, gente. Vamos pensar no sentido que é fazer, daí fez uma vez, errou, vamos fazer de novo, até chegar num desempenho que considere satisfatório e sentir assim, pô, rolou um aprendizado, dentro das condições que tem, né? Então, assim, pessoal, fiquem bem, tá? Bem, assim, sossegados com isso, sem essa preocupação. Se preocupem em... não se preocupem, se ocupem em aprender, né? Vou ler aqui os comentários, gente. A Cíntia. Na rede estadual, estamos fazendo esse exercício no contexto da gestão institucional. Sua disciplina específica tem sido um ganho enorme para nós. Estamos construindo as diretrizes para 2026, trazendo para os nossos documentos normativos a teoria que vai orientar a prática. É um começo, mas um passo gigantesco para levar essas discussões e consolidá-las em políticas educacionais. Só agradecer pelas provocações, que é isso, Cíntia, obrigado. É uma satisfação, né, estar aqui e poder, enfim, a partir dessa aula, ela não é um fim em si mesmo, que ela seja um meio para todas essas coisas, né? Legal. A pedido da coordenação, compartilho o link para o registro da presença a este momento síncrono. Então, tem um link aqui, gente, do Forms, no chat para vocês preencherem, né? E é isso, gente, assim, nessa nossa experiência aqui como trabalho educativo, como princípio educativo, né? Gente, o próximo encontro, então, será assíncrono, tá bom? Mas, novamente, vou estar à disposição no fórum, no e-mail. Se precisar, vocês peçam via Marisa, via tutora, a gente faz uma reunião presencial, se for o caso e precisar, tá bom? Para conversar, para seja lá o que for, orientar a questão dos trabalhos, tá? Tá bem explicado ali, mas qualquer dúvida, e eu me coloco à disposição, tá bom? É só ver um dia aí, porque a semana que vem, na UFPB, começam as aulas da graduação, né? Mas daí eu organizo aí um dia com vocês, a gente se encontra, que seja de comum acordo, tá? Então, é isso, gente. Novamente, eu vou disponibilizar o slide ali para vocês na plataforma já, tá bom? Também, para ficar aí como uma síntese, lembrando, é o meu resumo sobre o que eu penso e como eu pensei em organizar para falar as coisas com vocês, mas é o meu material, então, assim, sintam-se muito à vontade para a partir dele ampliar, mudar, pensar. Ele não é uma apostila, um polígrafo, é só um material didático, então pensem ele como algo que dê pulsão ao aprendizado de vocês, um complemento, tá bom? Certo, gente? E aqui tem os agradecimentos. Eu que agradeço vocês, gente, a atenção, estar com vocês aqui essa noite, pela oportunidade. Aprendi bastante também estudando e sistematizando tudo isso para estar com vocês aqui, tá? Só agradecer, gente, tá bom? Vamos fechando, então, gente. Uma boa noite, um bom resto de semana. A gente vai se encontrando e vamos ver conforme as seleções para professor, enfim, de repente encontro vocês também para as orientações de TCC, tá bom? Um abração aí e vamos falando, gente. Valeu!